Olá, sejam bem-vindos ao seu canal Novais Histórias. Hoje trazendo um novo conteúdo: o céu em seu lar. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13:7. Nós vamos falar hoje sobre o casamento. O casamento pode ser um jardim ou um deserto causticante e inóspito. Pode ser um lugar de liberdade ou uma prisão e uma masmorra, lugares estes insalubres e perigosos. Pode ser núcleo de felicidade ou uma arena de brigas, contendas, decepções e lágrimas. Mais de 50% das pessoas que vão ao altar, cheias de sonhos e ideais, fazendo juras de amor um para o outro, passam a vida chorando, sofrendo, e muitas dessas pessoas terminam essa relação com traumas, com lágrimas e profundas decepções. Qual é o segredo para se ter um casamento feliz? A Bíblia diz que o casamento é verdadeiramente um mistério. Provérbios 30:18-19. Ele é um desafio. Na verdade, o homem vem de um universo distinto da mulher. Duas pessoas de famílias diferentes, de gostos, de criação, de perspectivas totalmente adversas, se unem para se tornar uma só carne. Esse é o grande mistério. Como então trabalhar essa relação conjugal para que não seja o quintal do inferno, mas a antessala do céu? Como fazer para que haja no casamento harmonia, diálogo, respeito, carinho e afeto? Do lar, o ambiente mais gostoso para viver no planeta. Como transformar o seu casamento no cenário mais precioso e mais lindo da felicidade aqui na Terra? Eu gostaria de compartilhar isso com você neste momento. O apóstolo Paulo, em Efésios 5:22-33, vai tratar dessa questão. A primeira coisa que Paulo quer nos ensinar é sobre os papéis de cada um. A sociedade contemporânea de hoje diz que não existe diferença de papéis. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, diz que existe. De tal maneira que, se cada um não cumprir a sua parte, não se responsabilizar por aquela área que Deus estabeleceu, vai existir choque, conflitos e tensão e divórcio. O primeiro ponto: a força é focar, é o papel da mulher. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Está em Efésios 5:22. Mas falar em submissão chega a dar um nó na minha cabeça aqui. Aqui está o primeiro problema. O Dr. John Macrae
presidente do seminário de Princeton, disse que nada mais que o diabo gosta é de fazer é esvaziar o sentido das palavras. Se hoje existe uma palavra distorcida, é submissão. Muitas mulheres não toleram nem ouvir falar sobre submissão. Falar sobre isso na cultura presente é agredir as pessoas. O que é submissão? Em primeiro lugar, vamos entender o que não é. Não significa ser inferior. Aliás, quando Deus vai criar o homem, ele pega o barro e faz o homem. Quando Deus vai criar a mulher, ele não pega mais o barro. Deus pega uma matéria-prima bem melhorada. Ele toma a costela do homem para fazer a mulher. De tal maneira que, em sentido algum, a mulher é inferior ao homem. Em segundo lugar, não significa ser capacho, humilhada, pisada, privar a mulher de direitos de liberdade, de voz, é totalmente equivocado. A mulher não é um ser inferior em nenhum aspecto, seja física, psicológica, material ou espiritual. A submissão não é uma forma de remover ou retirar da mulher a sua verdadeira liberdade. Pelo contrário, a mulher é livre na medida em que ela segue o princípio estabelecido por Deus, que é a submissão. Mas sabendo que não é nada daquilo que você pensa que é. Ainda mais, a submissão não visa tirar a glória da mulher, a honra ou o louvor intrínseco dela. Por exemplo, a Igreja de Cristo é submissa a Cristo. E a Bíblia diz que a mulher deve submeter-se ao marido, como a Igreja se submete a Cristo. Quanto mais uma igreja se submete a Cristo, mais gloriosa ela é. Se uma igreja desonra Cristo, nisso está a sua desonra. A mulher precisa entender que ela tem uma missão debaixo da missão do marido. Deus constituiu o marido como cabeça da esposa. Como Deus é a cabeça de Cristo, e quando a Bíblia diz que Deus é a cabeça de Cristo, não diz que Cristo é inferior a Deus. É uma questão de posição. Uma casa não pode ter duas lideranças, duas cabeças, porque isso vai gerar tensão e conflitos. A compreensão dessa função é fundamental. Mais ainda, a mulher é submissa ao marido, que a ama como Cristo ama a igreja. Note você que a submissão da mulher ao marido é uma submissão não absoluta. A mulher só deve estar submissa ao seu marido na medida em que esta submissão a ele não atingir, não afetar, não comprometer a sua submissão a Cristo. Por exemplo, se o marido exigir de sua mulher uma submissão que contraria sua obediência a Jesus, essa mulher está desobrigada de se submeter a seu marido.
importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:29. A mulher deve ser submissa ao seu marido exatamente porque é submissa a Jesus. Então, esta é uma submissão que está dentro dos parâmetros da palavra de Deus. Não é um fardo. Mas se a mulher deve ser submissa ao marido, note bem que a Bíblia exige do marido algo muito maior. A Bíblia diz que o marido deve amar como Cristo ama a igreja. Efésios 5:25. Que tipo de amor é esse? Em primeiro lugar, é um amor perseverante. Cristo amou os seus discípulos e amou até o fim. João 13:1. Isso significa que o marido deve amar a mulher não apenas até a primeira crise, a primeira briga. O amor deve ser perseverante, porque o amor é forte como a morte. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Cantares 8, versículos 6 e 7. O marido deve amar a sua mulher com um amor abnegado e sacrificial. A Bíblia diz que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5:25. Esse é um amor profundo, sincero, sacrificial. O marido precisa dar a sua própria vida pela mulher. Nesse sentido, a Bíblia diz assim: quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Efésios 5:28-29. Aquele marido que fere a esposa, que agride com palavras, atitude, gesto, está sendo tolo, louco, pois está sendo como alguém que destrói e fere a si mesmo. Porque ferir a esposa é ferir a si mesmo. Pelo contrário, amar a esposa é amar a si mesmo. Cuidar da esposa é cuidar de si mesmo. Lembre-se que ambos são uma só carne. A palavra de Deus diz que aquele que ama a sua esposa e a si mesmo se ama. Ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida. A palavra cuidar, presente no texto, só aparece mais uma vez na Bíblia. Ela se encontra registrada em 1 Tessalonicenses 2:7, onde é traduzida por acariciar. O marido então deve amar a sua mulher não apenas com palavras, mas também com gestos e com atitudes. Esse amor envolve carícia, toque, elemento de afetividade, uma vida plena de afeto, ternura e carinho. Esse amor é profundo, sincero e romântico. Você, marido, é responsável por alimentar a afetividade do seu casamento, por cuidar da área da afetividade, do carinho e do afeto. Responsabilidade sua. Se você semear amor, você colherá amor. Se você semear amizade, você colherá amizade. Semear afeto, certamente colherá afeto. Você é quem vai definir o que vai ter no seu casamento.
a sua mulher vai refletir quem você é. Você vai refletir no seu casamento a sua própria imagem, porque cabe a você amar a sua mulher como Cristo ama a igreja. É difícil, né, amigo? Tô botando carga demais em você. Mas vamos em frente. Se ao casamento houver amor, submissão, carinho, diálogo, atenção, respeito, afeto, companheirismo, fidelidade, esse casamento vai ser, na verdade, a antessala do céu. Note que Deus criou o casamento não para tristeza, nem para a infelicidade. Ele criou para a sua felicidade. O casamento é um instrumento de Deus para a sua alegria, seu prazer e seu contentamento. Então faça o ambiente mais gostoso, o lugar mais prazeroso, o lar, um refúgio para a sua alma, mais importante para a sua vida, de seus maiores investimentos, e que certamente você terá o retorno desse bendito investimento. Não é dar carro, mulher, não, mano. Porque dar carro ela quer mesmo. Ela quer um cartão de crédito, né? Eu sei que a coisa é difícil. A minha oração é que Deus abençoe sua vida, seu casamento. É um grande mistério, é difícil, eu sei. O seu lar. E se existe dentro da sua casa briga, e existe, contendas, desarmonia, pare. Pare mesmo. Reflita, converse e ore pela sua família. Faça uma mudança de rumo, de conduta, de rota, e peça a Deus graça para que você restaure a sua casa, o seu casamento, a sua família, a fim de que você experimente o melhor de Deus dentro da sua casa, para que você tenha, na verdade, uma antecipação do céu dentro do seu próprio lar. Quando ia gravar esse vídeo, esse conteúdo, chegou um rapaz aqui em casa com 22 anos, já é casado, tem uma filha e está separado. É o grande desafio da humanidade, manter os casamentos, e o segredo está na presença e na palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar, a você e a mim. Se você já perdeu as oportunidades de viver feliz, porque já estragou, não estrague mais. Em nome de Jesus é que eu peço isso. Amém.